Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje o nosso bate-papo é com o Gabriel Arthur Martins Santos Carvalho Vieira Barreto, que é fotógrafo formado pela Cruzeiro do Sul. E o bate-papo hoje é sobre os direitos das pessoas trans no Brasil. E o Gabriel está conosco por ser um homem trans e vai partilhar da sua experiência, da sua perspectiva de mundo. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao nosso podcast Radar Direitos Humanos. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por poder participar e passar a palavra do conhecimento e da vivência da pessoa trans em diante. Nós ficamos muito felizes porque tu concordaste em estar conosco. E para iniciar essa conversa, Gabriel, tu poderias partilhar um pouco da tua história, como foi o teu desenvolvimento enquanto homem trans? Bom, sempre tem aquela história que, eu sempre soube e tudo mais. Eu sempre soube que eu era diferente, porque eu tenho uma irmã gêmea idêntica, então, até que eu começasse a fazer a transição, eram duas crianças, duas meninas. Até que se prove, né, o contrário, o conhecimento adiante viesse à tona. Então, até o meu total conhecimento era a questão, tipo, eu tinha que copiar o que a minha irmã colocava em questão. Vamos supor, a gente ia para comprar uma roupa, eu não queria o que ela escolhia, mas minha mãe falava, não, vamos levar o que a Carolina escolheu, porque era o que era mais dito para o lado feminino, brilho, rosa, purpurina, pelos e por aí vai. Na infância, eu não tive a primeira, tipo, prezinha, essas coisas, então quando eu fui para a escola eu já estava na primeira série. E um acontecimento muito marcante que eu lembro foi quando eu fui para a primeira série a professora falou, os meninos para um lado, as meninas para o outro. E eu lembro claramente de ir para a fila masculina e ela me pegar e me botar na fila feminina. Eu falei, uai, o que está errado? O que está acontecendo? E daí em diante eu percebi que o que eu gostava estava mais do lado masculino das coisas do que eu era obrigada a ficar em outra fila, entendeu? Daí em diante o colégio era sempre assim. Então foram acontecimentos assim na infância que me fizeram reforçar o que eu sentia um pouco mais velho. Que até então a gente não tem o conhecimento do que é uma pessoa trans. Na minha época não tinha. Hoje em dia eu acho que já tem um pouco mais aberto. A TV ajudou muito isso e também atrapalhou um pouquinho, mas ajudou mais do que atrapalhou. Eu vim para Palmas, né, Tocantins, eu já tinha uns 17 anos, até então não, eu me reconhecia como uma mulher hétero, cis e hétero. Depois de conviver com faculdade, você abrir a sua mente para o conhecimento não só do conteúdo de aula, mas o conteúdo da diversidade do universo, que é muito amplo, eu fui entendendo que eu tinha como me expressar o que eu sentia, né? No caso, o que eu sentia, um jeito mais masculino, um vestimento e tudo mais. Então, começou a gostar de mulher. Então, o que acontece? Agora é uma mulher cis lésbica, beleza? Eu tive conhecimento de pessoa trans, eu já tinha uns 23 anos. Aí eu falei, nossa, isso é possível? Foi aí então que eu fui atrás de ajuda psicológica, de acompanhamento médico. A pessoa que eu estava me relacionando na época falou assim, você vai acabar com a sua vida, você vai acabar sozinho, você vai acabar com a sua família. Então, tipo assim, botou toda uma pressão da qual eu peguei todo aquele sentimento, o Gabriel trans, né? Botei numa gaveta e falei, nunca mais vou abrir. E deixei isso aí por mais um aninho guardado, um ano e meio, quase dois. Falei, não vou abrir, deixa isso lá. Só que chega um momento que
você não consegue mais guardar aquele tipo de sentimento. Você precisa botar para fora o que você sente. Aí eu já estava em outro relacionamento na época, já tinha uns 3 meses da gente junto. Eu sentei e falei: olha, é o seguinte, eu passei isso no antigo relacionamento. Eu acho que eu sou uma pessoa trans, eu estou buscando ajuda psicológica novamente, mas eu quero ser sincero do início, porque eu não quero me frustrar como eu me frustrei no antigo relacionamento. Essa pessoa falou assim: olha, eu não gosto de homem, mas eu vou estar com você ao seu lado, porque der o que vier. Tipo, não como só pessoa que gosta de você, a gente vai continuar o relacionamento até onde vai, não sei onde vamos, mas vamos, que eu gosto de você e você gosta de mim. E realmente essa pessoa esteve comigo por 5 anos da minha vida, acompanhando tratamento psicológico, acompanhamento hormonal, esteve comigo em momentos de crise de disforia. Então, tipo assim, foi uma pessoa que estava lá na primeira aplicação de testosterona até a questão da escolha de nomes. Então, foi uma pessoa que hoje em dia não estamos mais juntos, mas é uma grande amizade que eu levo e vou levar pro resto da vida. Essa base de apoio, ela é muito importante, seja por amor, seja por amizade, ou até mesmo a família. É, a questão minha com a família, ela foi um pouquinho assim mais complicada, mas é o que é, digamos assim, de praxe da grande maioria da população trans passar. Quando eu falei com a minha irmã gêmea, ela falou: não, eu já sabia, já desconfiava, né? E por que que você demorou tanto a falar? Para ela já era algo assim: tá, eu já sei, e aí, por que que demorou a contar? Agora, para os meus pais, para minha irmã mais velha, foi algo assim, muito mais difícil de conversar, porque eu já sabia como era a pessoa, quanto eu a ser uma mulher lésbica, já tinha um preconceito, quando dirá ser um homem trans, que você vai externar aquilo que a sociedade não está preparada para aceitar, que é mudanças físicas, corporais e de documento e por aí vai. Então, a sociedade ela não está preparada para receber esse tipo de modificação, digamos assim. Então, tudo que é diferente, é novo, tem o preconceito, né? Então, para minha mãe, até hoje, ela não, como é que fala, não respeita, né, o uso do meu nome. Eu não falo nem mais questão do nome social, porque já troquei os documentos, mas nunca respeitou o nome social. A minha irmã mais velha, hoje, que eu posso falar realmente hoje, que desde ontem ela já vem há uns dias, né, umas semanas, conversando comigo e tentando respeitar os pronomes. E ontem ela me chamou de Gabriel, assim, foi a primeira vez, isso já tem 6 anos de transição, e foi a primeira vez que ela falou assim, Gabriel. Eu até assustei no áudio, não foi pessoalmente, mas mesmo assim já é uma grande evolução. Ah, mas é só o nome. O nome é um grande passo para a questão de você ser aceito e respeitado. Quanto mulher lésbica, a questão de ser aceita e respeitada é mais a questão da pessoa que você está se envolvendo respeitar o que você quer ou não. Quanto homem trans, quanto pessoa trans, a questão do nome, ela é o maior respeito. Não é nem com quem você se envolve ou algo do tipo. A questão do nome é o seu maior respeito. Então, foram pequenas, grandes batalhas a serem enfrentadas contra o homem trans. Questão de documento, é uma burocracia tremenda você fazer a troca de documento. Você trocar a sua certidão de nascimento é extremamente caro hoje em dia. É uma coisa que deveria ser direito da pessoa trans, a troca, principalmente porque é a população que tem uma evasão escolar muito grande. Então, o conhecimento já é escasso. E é muito burocrático, é muito difícil. Hoje em dia eu trabalho aqui em Palmas, eu trabalho num estúdio de tatuagem, eu sou fotógrafo e o secretário, mas eu continuo um trabalho junto à Atrato, que é a Associação de Trans e Travestis aqui do Tocantins, que é na retificação do nome e gênero da pessoa trans. O que que acontece? Ela entra em contato comigo, vamos supor, uma menina trans, ela entra em contato comigo, olha, Gabriel, eu quero fazer a troca do nome. Beleza, eu vou, pego os dados dessa pessoa, emito todas as certidões, porque eu já sei para que rumo vai, então eu emito as certidões que são as gratuitas, as pagas, eu explico como é que tem que ser feito.
Muitas das vezes eu pego a pessoa, levo a pessoa, vou junto com a pessoa, porque a pessoa tem é, medo de ser passado para trás, sofrer algum tipo de preconceito, então entra em contato, eu vou, dou essa assistência total. Eu queria ter o dinheiro e pagar, porque isso é muito caro. E muitas vezes a pessoa entra em contato comigo, ela não recebe nem um salário mínimo, e isso vamos supor, o que eu paguei na minha certidão. Eu paguei 600 e pouco da certidão, mais 200 e pouco da atualizada, mais 55 da certidão de protesto. Nisso, eu já nem sei quanto dá, porque eu não sou das exatas, não nasci para isso, eu dei matemática, sinceramente. Então, foi quase R$ 1.000. Isso se não passou de R$ 1.000. Para uma pessoa que não recebe um salário mínimo, e isso eu estou falando na época que eu retifiquei, o salário mínimo não chegava a R$ 1.000. É algo que está fora da cogitação. Ah, vai pela justiça, beleza, a pessoa vai ter que aguardar de 2 a 6 anos, correr um processo na justiça para mudar o seu nome. Até isso acontecer, você vai passar empecilho com trabalho, porque busca de trabalho é algo muito difícil, principalmente para a pessoa que não tem a questão da passabilidade. O que seria a passabilidade? Explicando assim de um modo geral. Eu, Gabriel, não fiz a mastectomia, que é a retirada dos seios, então ainda tenho um volume de seio. Mas eu tenho a barba, a voz, né, um pouco mais grave. Então eu tenho uma certa passabilidade quanto a homem cisgênero. Então eu tenho um certo respeito junto com essa passabilidade por ser um homem cisgênero. Grande parte das mulheres trans não tem essa passabilidade por feições mais largas, mais masculinizadas, pombo de Adão, a voz que não afina tanto, e a questão principalmente dos seios, que a grande maioria opta por fazer prótese e por aí vai. São modificações físicas que não necessariamente são obrigatórias para, você é trans, você vai fazer tratamento hormonal, você vai fazer cirurgia. Não, não é bem assim. Você pode ser uma pessoa trans, pode não fazer o hormônio, o uso do hormônio, a terapia hormonal, e pode não fazer as cirurgias, quanto também pode fazer o uso do hormônio e as cirurgias. Isso fica a seu critério, no caso, no critério da pessoa trans, de fazer ou não essas modificações. No meu caso, eu tenho essa possibilidade. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu apresento o documento lá, feminino. Eu, hoje em dia, já com as feições masculinas, barba e voz e tudo mais, vestimenta, a pessoa olha para mim, não, a gente está aguardando fulano de tal. Aí eu vou e falo, não, eu sou o Gabriel, é que esses são os meus documentos, eu sou um homem trans, aí eu tenho que me explicar tudo. Isso, plano de saúde, no SUS, é toda vez um empecilho. Banco é muito difícil até você trocar os documentos. Eu mesmo fiquei utilizando o banco online, que era muito mais prático, você tinha como cadastrar nome social, do que você ter que ir em banco. Por quê? Eu vou lá, chego, mostro. Qual é o seu nome? Gabriel, beleza. Entrego os documentos como Gabriela, né, que é o nome antigo. Entrego lá tudo no feminino, a pessoa fala, não, eu preciso dos seus documentos. Eu vou explicar, eu sou um homem trans, eu estou fazendo a transição, ainda não troquei os documentos. Hoje em dia, quando eu falo isso, as pessoas já entendem um pouco mais. Antigamente, era muito difícil você ter essa compreensão, porque não se tocava no assunto. Como assim, homem trans? Tem essa possibilidade da pessoa trocar totalmente, modificar um ser humano e os documentos, como é que fica? Então, tipo assim, até para você fazer a troca de documento, você tem um preconceito de cartório, registro civil, que é a questão da RG, Ministério Público, que a Secretaria da Fazenda, que é o CPF, carteira de trabalho, tudo isso é um empecilho que a gente passa para conseguir o seu verdadeiro eu, o seu documento que te representa. Então, todos esses foram pequenas histórias, assim, né, fragmentos, do que eu já passei um pouco da questão de ser um homem trans. Gabriel, e tu podes nos contar um pouco mais se tu enfrentaste algum tipo de violência física ao longo da tua história, né? Tu já falaste ali vários episódios de, vamos chamar de violências simbólicas, de desrespeito à tua identidade,
não é? De desrespeito à forma como você se encontra no mundo. Mas, para além das violências simbólicas, tu tiveste alguma situação de violência física também? Violência física, o que se enquadra mais foi na área da saúde, que foi, uma vez eu estava, passei mal em casa, comecei a ter sintomas de um infarto e fui parar no Serviço Público de Saúde, que é o SUS, que é a UPA. Chegando lá, meu documento ainda não estava mudado, mas eu já tinha barba, já usava a faixa de contenção de seio, que é o binder, e fui para o hospital. Na recepção chamavam como Gabriela, eu fui para a sala do médico. Lá ele falou: Olha, eu vou colocar aqui a observação que seu nome é Gabriel, mas eu vou te colocar na observação coletiva masculina. Isso já estava eu passando mal. Eu, não, tranquilo. Eu só queria ser atendido, era o meu básico. Aí me botaram na masculina falaram, não, é feminino. Me botaram para feminina. Na feminina teve discórdia de quanto a como iam me tratar ou algo do tipo, me voltaram para masculina. Aí no que me voltaram para masculina, me voltaram para feminina. A feminina foi e me botou no corredor. Aí uma moça que estava lá, que me conhecia, foi e falou que era um absurdo ter colocado um paciente para ser tratado no corredor, né? Assim, uma coisa sem pé nem cabeça. E aí me colocaram numa sala onde faziam um procedimento do exame que eu iria realizar. E como não era uma sala muito utilizada, acabaram que o meu atendimento foi lá. Esqueceram que eu estava lá, porque não é, né, o comum, o usual a utilizar aquela sala. Então acabaram que esqueceram de mim por lá por horas. A minha irmã foi atrás de alguém que me atendesse, ela gravou tudo. Então, tipo assim, violência física, agressão, de apanhar na rua ou algo do tipo, eu nunca tive. Mas foram pequenas violências médicas, né, digamos assim, que foram passadas, é, como eu posso falar, no decorrer da vida. Essa é uma de não respeitar, é mais a questão do nome, mas você se sente machucado fisicamente porque você está ali buscando o seu direito, que é a saúde. Você tem o direito à saúde. Você está buscando um direito que é seu. E não ser respeitado um atendimento à saúde digno pelo fato de você ser quem você é. É algo que te machuca, que te fere. Outras agressões que eu falo, elas não são físicas, mas se tornam uma dor física. A questão de não respeitar o nome social, ou os pronomes e tudo mais, é uma dor que ela não é tipo assim, é um machucado que ele não é físico. Mas esse sentimento de dor, ele se torna físico conforme esse não respeito, né, vai acontecendo, seja repetidamente por família, seja a faculdade que não respeita, ou escola, trabalho, por aí vai. São pequenos fatos que acabam machucando e se tornam uma dor física, uma agressão quanto à pessoa trans. E em relação ao acesso ao trabalho, Gabriel, como é que foi a tua experiência? Você disse que atualmente trabalha como fotógrafo, né? Mas até chegar neste ponto, como foi a tua experiência com o mundo do trabalho? Olha, eu tive carteira assinada quanto mulher cis lésbica no meu primeiro trabalho. Até então, tudo bem, respeitada até, digamos assim, tudo ok, porque era o que diz respeito à minha sexualidade, então isso não interferia no meu trabalho. A partir do momento que eu me identifiquei como homem trans, eu estava iniciando um estágio, certo? Isso, então, monitorado pela faculdade. Então, um estágio do qual tinha que ser um ambiente de conhecimento. Esse estágio eu enfrentei muitos problemas. Eu tive pessoas que me acolheram, mas tive muitos problemas, principalmente quanto ao nome. Eu, no início, ainda não tinha trocado documentos, né, no caso, e muito menos iniciado o tratamento hormonal. Então, o que que acontece? Cheguei lá, expliquei, olha, esse é meus documentos e tal, mas o meu nome social é Gabriel, eu sou um homem trans, trararara, expliquei todinha a situação. A supervisora, para quem eu iria trabalhar, aceitou normalmente. Só que era uma sala da qual tinha outras pessoas de outras áreas.
E elas, a partir do momento que descobriram o meu nome lá na ficha, né, na folha de ponto, não queriam mais respeitar o meu nome social. Então, me tratavam no feminino por e-mail ou pessoalmente, e eu só, tipo, aquela situação de ser uma atitude, digamos assim, meio quinta série, digamos assim, infantil, que é, vou ignorar até que a pessoa entenda que ela está errando, porque eu já tinha falado e ela não tinha mudado. Então, ignorei por muito tempo, até que eu não aguentei, foi assim, passando do limite, eu passei por cima da minha chefe, fui para a chefe da minha chefe, expliquei tudo o que estava acontecendo, foi feita uma reunião com todo mundo, do qual eu expus o que era obrigatório e perante a lei poderia caber um processo, certo? E ouvi o que elas estavam falando. Ah, mas perante a Deus e que não sei o quê. Eu falei, olha, o Estado é laico, estamos no serviço, no trabalho. O seu Deus não pode ser maior do que o meu respeito e meu direito na lei. No que eu falei isso, eu mostrei para a pessoa que eu tinha um conhecimento do que me era direito, que era meu por direito, né? Expliquei isso, mesmo assim teve problema, levamos para a justiça, a pessoa respondeu processo administrativo, porque o judicial tinha que aguardar o que seria feito no administrativo para levar para o judicial. Saí do estágio quando cumpriu, né, o prazo, e mesmo assim a pessoa até hoje não respeita. Eu estive lá esses dias para pegar certificados, porque eu ministrei workshops na minha área de fotografia, enquanto estagiária eu pude ministrar, né, workshop. Então eu precisava desses certificados para uma vaga que eu estou concorrendo. E cheguei lá, a pessoa não me reconheceu, mas como eu estava falando com o Ramon, que era o meu chefe, e ele falou assim, olha, como é que tá e tal, e ele falou, né, Gabriel isso, Gabriel aquilo, a pessoa se tocou quem era, né, e ele falou, como é que você tá? Nossa, você mudou muito, porque a última vez a pessoa me viu, eu não tinha barba, não tinha perdido tanto peso, né, porque eu fiz a bariátrica, então eu estava realmente muito diferente. Mas nesse momento, essa pessoa já me respeitou quanto Gabriel. Ela provavelmente teve as suas penalidades administrativas para aprender a lidar com a situação, mas é que nem eu falo. Eu poderia muito bem ter deixado isso para trás e não ter feito nada. Mas eu tenho certeza que hoje em dia, se lá for trabalhar outra pessoa trans, sendo homem ou mulher trans, essa pessoa vai ser mais bem respeitada, vai ter seus direitos respeitados, do que se eu não tivesse feito nada. Eu falo que a gente tem que fazer valer o nosso direito. Mas é cansativo, é repetitivo, sempre vai ter que fazer isso? Sempre vai ter que fazer isso. Porque a gente tem que buscar o respeito em si. Se a pessoa não respeitou de forma boca a boca, né, aquele momento, vamos conversar, né, e tal. Se não respeitou, faça valer o seu direito. Porque em algum momento isso vai doer no bolso, isso vai doer no ego ou algo do tipo, e essa pessoa vai ter o aprendizado. Ela tem que aprender a respeitar o outro, seja de forma financeira ou administrativa, não importa. Essa pessoa ela tem que aprender a respeitar o outro. No meu emprego atual, eu saí, né, desse emprego, aí teve pandemia, eu fiquei um tempo sem trabalhar só com as fotos mesmo, então com as fotos não tive muito preconceito quanto a isso. Sempre fui muito bem respeitada, porque as pessoas que me contratavam eram de indicação. Olha, esse aqui é o Gabriel, ele faz essas fotos e tal, então eram sempre indicações, então acaba que eram pessoas do mesmo ciclo. Eu não conhecia de perto, mas eram pessoas que me conheciam, porque acaba que apareceu no jornal por entrevista, ou deu entrevista para TCC, ou algo do tipo, então eram pessoas que já sabiam que eu era, então me respeitavam. No meu atual emprego, quando eu fui contratado, a minha chefe ela não lembrava que eu era uma pessoa trans. Ela me conhecia, certo? Mas como é muita gente falando com ela e tal, ela não lembrava que eu era uma pessoa trans. A partir do momento que eu entreguei meus documentos, eles já retificados, eu fui e falei, é muito importante você dar vaga para uma pessoa trans e tal. Aí ela, nossa, é muito importante mesmo? Eu falei, hoje em dia, no último mês, foi o mês da visibilidade, né?
E foram muitas pessoas que entraram em contato comigo através de indicação, vários canais, Rede TV, SBT, a Anhanguera, que é a Globo daqui, entraram em contato para entrevistas exatamente nesse foco, a questão do trabalho para a pessoa trans. Por quê? A minha chefe, ela simplesmente ela ficava abismada com tanto de entrevista que eu estava fazendo, com um tema super simples, que é a questão do trabalho de uma pessoa. Não tinha o porquê dar essa ênfase, mas a realidade é diferente. Para ela, ela não entendia, e ela foi entendendo que era difícil o meio de trabalho, porque é algo que as pessoas não contratam por puro preconceito. Ela mesma me contratou sem saber. E mesmo sabendo, ela falou: eu te contrataria muito mais sabendo que você é uma pessoa trans, por questão das dificuldades, que hoje em dia ela entende que existe. Mas até então, a conviver com uma pessoa trans, ela não tinha esse entendimento. Essa questão da dificuldade, do emprego, principalmente de carteira assinada, eu conheço para mais de 50 pessoas trans aqui no Tocantins, isso estou jogando por baixo. São quatro que têm a carteira assinada, a grande maioria trabalha com bico, ou de forma informal, autônomo, algo do tipo, ou até mesmo no âmbito da prostituição, do serviço não regularizado e tudo mais. Então, a gente tem um país do qual, né, mais mata pessoas trans no mundo, é o país que mais mata, então ele está lá em primeiro lugar. É um país do qual não tem o seu respeito da pessoa trans. E a pessoa trans, principalmente a mulher trans, mas o homem trans também, é visto como uma pessoa marginal, uma pessoa marginalizada, que não tem direito ao trabalho digno, algo do tipo. E eu não estou falando de pessoas que não têm a qualificação. São pessoas que são qualificadas, formadas, ou até mesmo às vezes não é formado, mas tem um conhecimento de vida e pode trabalhar em outros locais e não é aceito exatamente pelo preconceito. Eu, no meu atual emprego, eu sou respeitado, a gente levanta, sim, a bandeira para a questão do direito, para a questão do respeito, e isso eu dou, graças a Deus, a questão de ter uma pessoa que acolheu e respeita essa questão da pessoa trans e tal. Mas não é, eu posso dizer, não existe outras pessoas que façam o mesmo. Vai existir uma, duas em milhões? A realidade é muito maior do que a gente vive. Então a gente tem que pensar no próximo. Se houvessem pessoas, vamos supor, como a Suzana, que respeitam o meu espaço, a minha identidade, minha sexualidade, e me defende quando alguém vai e fala alguma coisa preconceituosa no Instagram dela, que é o local de trabalho dela. Ela me defende, ela pode perder ali um cliente, mas ela está lá me defendendo, porque ela sabe o quanto isso pode mudar a realidade daquela pessoa e a percepção dessa pessoa. Então, tipo, quanto a trabalho, eu tive esses preconceitos, mas hoje em dia eu tenho um ambiente que me acolhe e me respeita, como eu sou, como Gabriel. Gabriel, tu falaste que no início da tua atividade profissional, tu estavas no estágio, e uma fonte de preconceito foi a perspectiva religiosa de uma colega de trabalho, né? Uma colega, aquela Isso. pessoa que, utilizando a sua perspectiva individual de mundo e de espiritualidade, não queria te reconhecer, não queria te acolher, né, como você é. Aí agora eu te pergunto, qual deve ser o papel, na tua perspectiva, na tua opinião, qual deve ser o papel das instituições religiosas, como um todo, de forma ampla e genérica, geral mesmo? Qual deve ser o papel das instituições religiosas para a promoção dos direitos humanos das pessoas trans no Brasil hoje? Olha, eu sempre falo e vou sempre repetir na mesma tecla, eu sempre bato nela. É o seguinte, a gente preza muito a palavra de Deus, que aquela que me acolhe, né? Aquela que serve para mim eu vou utilizar. Tem lá os mandamentos, independente da sua religião,
você tem que respeitar. Eu sempre falo isso. O respeito, ele vai levar o mundo a um lugar melhor. Vamos supor, se ela tivesse, não tenho esse conhecimento, eu não sei o que é uma pessoa trans, na minha igreja isso é pecado, isso não é de Deus ou algo do tipo. Beleza. Mas eu tenho que respeitar quanto um ser humano diferente da minha realidade. Então eu vou respeitar. Se tá me falando que é Gabriel, eu vou respeitar quanto Gabriel. Se tá me falando que é Beatriz, eu vou respeitar quanto Beatriz. Então, mesmo que a sua religião ou a sua igreja, tanto faz, os seus ensinamentos quanto ser humano te falem que não deitar como mulher, dois homens como uma mulher, eu não sei como é que é o mandamento, enfim. Se passa pelos mandamentos ou alguma coisa do conhecimento da sua religião, e isso é contra o que você fala, respeite perante aquele primeiro mandamento, o segundo, eu acho, ame o próximo como a ti mesmo. Então, respeite o próximo, respeite o que ele te fala. Se está falando que é lésbica, respeite. Se está falando que é gay, respeite. Se está falando que é uma pessoa trans, que o nome dessa pessoa, os pronomes são ele, dele, é Gabriel, então respeite. Eu acho que qualquer tipo de religião ou algo do tipo, igreja que seja, tem a obrigação de respeitar o que o outro te passa. A vida é feita de conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Podem roubar seu carro, sua televisão, suas roupas, até mesmo sua vida. Mas o conhecimento você leva com você. E eu falo, a gente está em constante aprendizado. Pegue essa divergência, essa adversidade que apareceu na sua vida e pegue como conhecimento. Adquira conhecimento com essa nova experiência. Nossa, é um ser humano novo. É um ser humano diferente, eu vou aprender essa diversidade com esse ser humano. Então, estar aberto a novos conhecimentos e principalmente com respeito. O respeito, ele te leva, ele enaltece, ele te leva muito longe. Se você tiver respeito quanto à pessoa que está ao seu lado ou quanto à pessoa que está no seu convívio, você vai respeitar ela, essa pessoa ela vai ser muito bem vivida, muito bem respeitada e vai ter uma vida melhor. Da mesma forma que você que está respeitando essa pessoa também vai ter uma vida melhor, não vai ter conflito, não vai ter empecilhos e vai estar respeitando, que é algo básico assim de vida. Respeito é essencial para a convivência familiar mais íntima, para a convivência social um pouco mais ampla, para a existência humana, não é, Gabriel? Então, Exatamente. esperamos que todas as pessoas possam entregar esse elemento tão importante, que é o respeito a quem nós somos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Muito obrigado, Gabriel, pela tua participação aqui conosco no Radar Direitos Humanos. Né? Muito importante refletir acerca da existência humana e, na tua perspectiva, nós te agradecemos por compartilhar conosco um pouco da tua história enquanto homem trans. E com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu agradeço o convite por poder participar novamente. De consideração final, eu repito e aperto de novo na mesma tecla a questão do respeito. Se você tem um vizinho que é diferente, ou você tem uma pessoa na igreja, ou você, colega de trabalho, ou até mesmo colegas, assim, tá numa roda de amigos, uma pessoa que não está na sua realidade como um todo, mas que ela começou a participar da sua vida, aprenda a ouvir, a aprender, a ter o conhecimento e aprenda a ter um pouco de respeito e empatia. Outra coisa que eu prezo muito é a questão da empatia. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria que alguém que não tem a ver com a sua vida, um estranho, não te respeitasse? Eu acho que não. Então, respeite o próximo, se coloque no lugar do próximo e aprenda a conviver com o próximo.
Não precisa ser uma pessoa trans, não precisa ser uma pessoa da letra LGBTQIA+. Respeite o próximo na sua diversidade. Nenhum ser humano é igual ao outro. Eu sou gêmeo idêntico. Eu não sou igual à minha irmã gêmea. Da mesma forma que, mesmo sendo gêmeo idêntico, a pessoa não é igual. Então, os outros seres humanos são todos diversos. A sociedade, ela é diversa. Então, todo mundo é diverso. Respeite ao próximo, respeite a diversidade desse universo e, principalmente, se coloque no lugar do outro. Você se colocando no lugar do outro, você implica em entender o que o respeito tem a dizer. Você quer ser respeitado, então respeite ao outro. Ah, essa pessoa não me respeita. Eu tenho educação, eu vou respeitá-lo. A partir do momento que ele tiver essa percepção, essa pessoa tiver essa percepção de que o respeito, que eu estou respeitando, mesmo essa pessoa me agredindo, vai se botar, ela vai aprender que, nossa, eu estou errado, ela vai entender, nossa, eu errei em tal momento, vai pensar, vai compreender, vai aprender e vai acabar respeitando. Então, esses 3 pilares, assim, na fotografia a gente tem um triângulo que é um pilar. Então, na vida, eu acho que os pilares são respeito, a aprendizado, que é compreender, e a empatia. E eles 3 andam juntos. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela tua participação e partilhar a tua história conosco. Eu sou o Rodrigo Spiuca, vocês estão ouvindo o Radar Direitos Humanos, e o tema de hoje foi Ser um Homem Trans no Brasil. Esperamos que vocês permaneçam bem e nos encontramos em um próximo episódio. Fiquemos em paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.